Nós queremos definitivamente ter uma semente homossexual em cada família. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ultimamente, para alguns jovens, não é problema de saúde, não é problema nenhum, é uma questão de escolha. A coisa foi tão bem feita, né? O mal foi tão bem feito, que é uma questão de escolha. Hoje é cool, é ser legal, você ser diferente daquilo que Deus fez você para ser. Então, a ideia do inimigo é tirar a essência daquilo que Deus criou, é tirar a essência do absoluto de Deus. E aí eles começam a semear um relativismo. Tudo fica relativo. E aí o diabo deita e rola. Hoje eu vou com vocês em Atos 12. Não é Atos 12. Eu vou para a casa de Maria. É Atos 12, é isso mesmo. E eu queria fazer uma introdução hoje, porque eu vou começar lá no Instagram, falando sobre as 9 casas principais no livro de Atos. E nós vamos pregar, o tema do mês é de casa em casa. Olha que bacana, de casa em casa. Qual é o segredo do sucesso de algumas famílias? Qual é o segredo da unção de Deus em alguns jovens e adolescentes que crescem, não se afastam, continuam, permanecem e continuam dando fruto? Qual é o segredo para que a igreja primitiva, ela expandisse até depois de 2000 anos, aqui onde nós estamos? Que segredo era esse? Bem, eu vou começar introduzindo assim, gente. A igreja primitiva, ela tinha um estilo, e eu tenho batido nessa tecla. Ser cristão não é transformar a nossa caminhada com Jesus numa religião. Presta bem atenção. Ser cristão não é ser religioso, não é mudar para uma religião. Ser cristão é um estilo de vida. Como assim um estilo de vida, pastor? É nós desistimos de ser nós mesmos, morremos para tudo que é deste mundo caído pelo pecado adâmico, maculado pelo mal, e nascemos em Cristo e escolhemos ter um estilo de vida agora que confere a vontade de Deus. Queremos ser como Jesus é. Viemos para amar a Deus, amar o próximo e viver para a eternidade. Ontem, aliás, na vigília, sexta-feira, foi uma bênção. Eu estava citando uma frase do pastor Fred aqui, dizendo o seguinte: nosso estilo de vida agora não é mais um estilo passageiro. Olha o estilo de vida agora. O nosso estilo de vida é para sempre, é eterno, é infinito. Essa foi a palavra que ele usou, infinito. Você deixa de ter uma vida finita e mortal para ter uma vida infinita e imortal. Você deixa de valorizar coisas pequenas que enferrujam e que apodrecem e que morrem, para valorizar aquilo que é eterno, que não tem fim, que não morre, que não apodrece, que não enferruja. Nós temos um estilo de vida daquele que venceu a morte, e nós passamos a ter então esta ideia e esta consciência de eternidade, que tudo aqui é passageiro. Então nós fazemos tudo, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esta igreja primitiva de Atos, qual era nesse estilo de vida, qual era a prática diária dessa gente? Na casa. Não era no templo. A prática diária era na casa. Nas sinagogas eles iam para aprender, mas eles tinham uma consciência que aqui na minha casa eu preciso ensinar, aqui na minha casa eu preciso produzir, aqui na minha casa eu preciso multiplicar. Este era o estilo de vida da igreja primitiva, e nós precisamos voltar às nossas origens. Nós não podemos, irmãos, deixar a igreja morrer num quadrado religioso de domingo de manhã ou de domingo à noite. Nós precisamos abrir as portas das nossas casas, e é isso que Deus tem falado ao meu coração. Tem muita casa sendo visitada por coisa imunda, que impede a presença do Senhor. Eu imagino, não aqui, mas eu imagino, irmãos, que um crente com um coração puro, com uma vida no altar do Senhor, ele não liga uma televisão num carnaval em casa. Por quê? Porque só tem imundícia ali. Porque a guerra é espiritual, a guerra não é física e carnal. Assim como um crente ora,
Assim como um crente busca a presença de Deus, e o Senhor manda o anjo lá na prisão para libertar Pedro, uma pessoa do mal também faz uma oferenda maligna, faz um voodoo, faz um negócio lá, para mandar a morte, para mandar a destruição. E o projeto da Globo não era, tipo assim, visitar pessoalmente lar por lar, não, era mandar pela sua programação a mensagem do inimigo, contaminar a mente e o coração dos nossos filhos. E foi isso que eles fizeram durante anos. Hoje nós estamos um pouco mais esclarecidos. Hoje nós estamos mais um pouco esclarecidos, porque, irmãos, eu era daqueles que toda reportagem eu acreditava, ipsis literis. Eu vi uma reportagem, olha o que aconteceu, olha o que falaram, olha o que vai acontecer. Eu acreditava que era tudo verdade. Mas a maturidade nos dá essa capacidade também de entender que o mundo é um mundo de mentira e de ilusão. E essas pessoas manipulam quanto eles querem para transformar uma mentira em verdade. O que a gente precisa fazer, pastor Mateus? Qual é a arma que o senhor tem para a gente hoje? Qual é a ideia? Qual é o estilo de vida daquela gente? Bom, eu vou citar rapidamente, depois a gente entra na mensagem na casa de Maria, tá bem? De casa em casa, e hoje nós vamos para a casa de Maria, todos nós juntos, amém? Vamos embora? Olha só, o estilo aqui e o modelo da igreja primitiva, gente, passava por casas. Olha, casa de Maria, mãe de João Marcos, está lá em Atos 12, quando Pedro foi libertado da prisão por um anjo, ele foi até a casa de Maria, onde muitos estavam unidos orando. Muitos estavam unidos orando. Irmãos, a oração é uma bomba no inferno. A oração é um poder maravilhoso que o Senhor deixou para nós, nas nossas mãos, uma maneira de comunicar com o eterno, uma maneira de comunicar com o impossível, com o invisível. É uma maneira de viajar anos-luz, na velocidade da luz, e alcançar o coração de Deus. E é isso que a igreja estava fazendo lá na casa de Maria, e você precisa aprender isso. Todas as vezes que você se liga muito à tecnologia, à medicina moderna, a toda a modernidade, e se você não prestar atenção, até isso te afasta do poder de Deus. Você faz tudo, por último você vai orar. A igreja primitiva, ela orava primeiro, depois fazia o que tinha que fazer. Depois ela agia. Vocês vão ver isso aqui nessa oração da casa de Maria. Mas eu queria apresentar as outras casas para vocês. Na casa de Cornélio, Atos 10, 24. Você já leu comigo e estudou esse mês. Na casa de Cornélio, Deus deu um sonho para Cornélio. Os anjos anotaram. Olha, imagina um grupo de anjos olhando Cornélio, vivendo do jeito que ele vivia e fazendo as anotações. E a Bíblia diz que chegou até o coração de Deus, chegou ao conhecimento de Deus. Quem era Cornélio, o que ele fazia, como ele orava, como ele praticava boas obras. Isso está anotado lá no céu, de alguma forma. Você vê que o anjo chegou e Deus ficou sabendo. Mas tem uma terceira casa, além da casa, a casa de Lídia, né? Depois da casa de Cornélio, a casa de Lídia. Está lá em Atos 16, a vendedora de púrpura. Aquela mulher que ela insistiu para que os homens de Deus fossem lá para a sua casa. Depois tem a casa de Jason. Em Tessalônica, Jason recebeu Paulo e Silas em sua casa. Quando a oposição se levantou, Jason foi arrastado às autoridades. Um homem perseguido, porque estava dando lugar, dando espaço para a palavra, para os homens de Deus, para o cuidado de Deus. Ele foi perseguido. A casa de Tíquico, lá em Atos 18. A casa de Priscila e Áquila, Atos 18 também 26. A casa de Filipe, o evangelista, Atos 21. A casa de Paulo em Roma, Atos 28. Quando prenderam Paulo, não tinha mais saída, ele não podia mais andar fazendo missões. Então ele começou a levar pessoas para a casa dele. Ele era um preso político, ele estava preso em casa, ele era um cidadão romano, mas ninguém fechava a boca daquele homem, ninguém parava o coração daquele homem, e mesmo preso em casa, as pessoas vinham e ele ministrava. Nada pode impedir você de ministrar a verdade e a bondade de Deus. Eu estava essa semana falando com a Tânia, existe um estudo que tem um meteoro vindo para a Terra. E o cálculo dos cientistas é que até 2035, se não me falha a memória, depois você pesquisa, ele vai destruir grande parte da Terra, das Américas. É um meteoro que vai cair, eles calcularam já o estrago que vai fazer. Eu lembrei daquele texto que eu li, da estátua, pés de barro e pés de ferro, e uma grande pedra destrói os seus pés.
Tem outro estudo passando aí também, que estão alguns estudiosos dizendo que, você sabe que o Papa, me parece que já está morto, né? Já está morto, só está respirando por aparelho, e está assim, já fizeram extrema-unção e tal. E pelos estudos, este é o último Papa dentro dos reis aí, e das autoridades, é o último Papa na contagem bíblica, para começar então uma fase de, olha, final dos dias. Mas a nossa mensagem aqui, irmãos, não é olhando para fazer cálculo e conta para que dia que Jesus vem. É para saber o quanto nós estamos dispostos para que Jesus chegue àqueles que ainda não o conhecem, para que Jesus entre no coração daqueles que ainda não o têm, para que Jesus entre na vida daqueles que ainda não tiveram essa experiência maravilhosa que nós já tivemos, de receber o Espírito Santo de Deus, e de ser esclarecidos e de ter a mente aberta, que Jesus está voltando, que Jesus foi o sacrifício vivo de Deus, para que eu e você pudéssemos passar para a eternidade. Então eu queria convidar você para tirar algumas lições aqui, desta primeira casa, que é a casa de Maria, né? E o contexto aqui, gente, considerando Pedro, isso foi a casa de Maria, mãe de João, chamada Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e orando. Muitas pessoas estavam reunidas e orando. O que está acontecendo? Considerando o que, irmãos? Herodes havia iniciado uma perseguição contra a igreja e já havia mandado matar Tiago. Manda matar Tiago. E Pedro estava preso. Pedro estava guardado sob vigilância forte, com a intenção de ser executado após a Páscoa. Está lá em Atos 12, de 3 a 4. Pedro ia ser executado. Enquanto isso, a igreja reunida fervorosamente em oração pela libertação de Pedro. Quem é mais forte do que Herodes? Quem é mais forte do que as leis romanas? Quem pode mais do que autoridades humanas? Deus, o Senhor dos senhores. E quem é que tem a chave e o acesso a esta autoridade grandiosa? A igreja. Através de quê? Da oração. Você pode fazer uma petição, e o Rei dos Reis abre a porta do Santo do Santo, e você pode entrar e tratar todo o assunto com Ele, porque você vai em nome de Jesus. Não é por você, é por Jesus. Não é na sua força, é na força de Jesus. Não é na sua capacidade ou na sua pureza, é na pureza dele, do Senhor Jesus, que morreu por nós. Você pode entrar no Santo do Santo e falar com o Senhor. Então Deus interveio de forma milagrosa, enviando um anjo para libertar Pedro da prisão. Gente, a oração em unidade tem poder. Essa é a primeira lição que a gente desse encontro na casa de Maria. A oração em unidade tem poder. Você precisa parar de orar sem fé. Você precisa parar de fazer aquela oraçãozinha religiosa, que você faz e nem acredita que você orou, para quem você orou, com quem você orou. Você precisa aprender a guardar tempo de qualidade com Deus, a ter hora marcada com Deus. Nós temos tempo para tudo. Eu tenho dito e vou falar de novo. E alguém me disse assim: nossa, mas essa mensagem está dura, essa mensagem está cobrando. Essa mensagem, pois é, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus força para nos tirar da zona de conforto, Deus está nos levando para lugares maiores e melhores. Quando Deus força para nós sairmos da zona de conforto, Ele está nos melhorando como cristãos, como pessoas e como servos do Senhor, para ministrar a sua palavra. Você sabe que uma das armadilhas para a nossa vida e para o nosso sucesso e para o nosso progresso é essa palavrinha, conforto. O seu corpo, o seu físico, o seu cérebro quer o menor esforço e o maior benefício possível. É por isso que quando você chega do trabalho, muitas vezes você se joga no sofá, pega um controle e fica lá, relaxado, buscando dopamina para o seu cérebro sem querer fazer nada. O seu corpo quer esforço mínimo. Se você quiser ganhar uma força maior, musculatura, dopamina boa, você vai precisar colocar a mão no arado, você vai precisar ir para a academia, você vai precisar correr, você vai fazer exercícios. Agora você quer lucrar, você quer ter experiências maravilhosas com Deus sem pagar o preço da oração? Eu vou te trazer um recado aqui: você não vai ter. Você quer ser cheio do Espírito Santo sem se colocar na presença do grande eu sou e dar tempo com qualidade para Ele, prioridade para ser cheio do Espírito, para receber um dom espiritual? Deixa eu te dizer de novo, você não vai ter. Você vai continuar sendo um crente medíocre.
Como assim um crente medíocre? Na média, vai de domingo na igreja, ora, recebe, está com o nome escrito no livro da vida e não vai passar disso daí. Você quer ser um roteador? Você quer ser alguém que as pessoas chegam para beber a água viva, para entender, para compreender, para receber a bênção de Deus? Você precisa ser uma Maria, você precisa ser um Cornélio, você precisa ser uma vendedora de púrpura como Lídia, você precisa estar conectada a Deus, para que as pessoas observem e enxerguem Deus em você. Você precisa entender isso. Agora, quando a igreja reúne, gente, a lição é essa: a oração em unidade tem poder. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. A igreja estava unida, irmãos, intercedendo fervorosamente por Pedro, e a oração coletiva fortalece a fé e envia a ação sobrenatural de Deus. Vocês perceberam, lendo lá o texto, como é que Pedro saiu de lá? O próprio Pedro, depois que estava fora da cadeia, pensou que estava sonhando, mas Deus enviou um anjo e quebrou as cadeias e abriu tudo e cegou o povo. Deus envia o anjo. Deus tem anjos à disposição sua, mas se você não crê pela intimidade da oração, você nunca vai perceber o que é que Deus está fazendo e quanta coisa maravilhosa Ele tem para fazer. Você desiste de você mesmo quando você para de orar, você desiste de você, você fecha portas para que a bênção de Deus não chegue. Quando você para de orar, você desiste do sobrenatural e fica só no natural, fica só no seu esforço, na sua capacidade, no seu trabalho, no seu salário, no seu dinheiro. Mas quando você tem intimidade com Deus, você passa para um nível superior, você passa a participar do sobrenatural de Deus, e é isso que nós precisamos entender. E esta igreja está nos dando esse exemplo aqui. Eles vivenciaram o sobrenatural, porque nós precisamos cultivar, irmãos, uma vida de oração em família na igreja. Nós somos uma família. Quando eu insisto para você, venha para cá, para a sexta-feira profética, eu estou querendo colocar você num caminho de grandes bênçãos sobrenaturais. O sobrenatural de Deus é real. Então nós precisamos sair desse estágio de religião e ir para o estágio de estilo de vida em Deus. Um estilo de vida que ouve a voz de Deus, que comunica com o eterno, que vive o sobrenatural de Deus. Tem um testemunho que o Luiz dá, que eu acho muito interessante, sobre uma amostra do sobrenatural de Deus quando ele estava orando. Irmãos, Deus tem experiência para todos nós. O problema é que nós estamos num plano físico, imaculado pelo mal. Nós estamos muito mais tempo voltados para esta mácula, para esta vida carnal, do que para a vida espiritual. Então, se nós não tivermos o tempo marcado com Deus, e se nós não orarmos em todo o tempo, nós não vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Mas há uma segunda lição para nós aqui, irmãos, é que Deus responde de forma inesperada. Você está orando, e não vê nada acontecer. Você estava pedindo para Deus abençoar, aí o patrão chega para você e te manda embora. Ué, que Deus é esse que responde ao contrário? Pois eu quero dizer para você que Deus não erra. Fala para a pessoa do seu lado: Deus não erra. Você começou a orar, as coisas ficaram mais difíceis. Você tem que saber disso: Deus não erra. Tudo que Deus faz é perfeito. Pedro estava lá preso para ser morto, e a igreja está orando. A igreja está orando. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos 12, 7. Interessante, né? O anjo não pegou uma chave, o anjo não ficou lá procurando uma micha, ele só... as cadeias caíram. Irmãos, Deus age de forma inesperada e sobrenatural. Nós somos tão carnais às vezes, que a gente não imagina que Deus é um Deus sobrenatural, que Ele opera. O que é o sobrenatural, pastor? Nada que é normal, nada que precisa obedecer às leis físicas, a lei da dinâmica, a lei da gravidade. Deus quebra essas leis em nosso favor. A lei da velocidade, a velocidade da luz. Você sabe que planeta, que galáxia que Deus habita, que Deus está lá no seu trono? Não.
Mas eu sei que em questão de segundos a igreja orou e tinha um anjo lá respondendo ao pedido daquela igreja unida, porque a oração é um combustível que move os anjos de Deus em nossa direção. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, aqui, irmãos, nós devemos confiar que Deus age além da nossa compreensão e estar prontos para aceitar. A igreja estava orando, esperando assim, olha, alguém vai montar um tribunal, Deus vai mandar um advogado, e lá na hora de Pedro ser morto, alguém vai conseguir falar alguma coisa, e vai fazer o Herodes desistir de matar Pedro. Eles estavam pensando de forma natural, mas Deus já estava agindo de forma sobrenatural. Não, desmanche esse tribunal, desmanche essa ideia de vocês, tira tudo isso de lado, eu vou mandar o meu anjo lá e resolva a parada de um toque só. E daqui a pouco Pedro chega lá, gente, onde eles estão orando. Pedro se viu livre e falou assim, bom, vou para a casa de Maria, a gente reúne para orar lá, e para lá que eu vou. Ele chega, o povo está orando, mas ele bate na porta, e aí vai uma menina atender. E a menina chega lá e volta, ela ficou tão entusiasmada que viu Pedro, em vez de abrir a porta, ela voltou para falar, pessoal, olha, Pedro está aí fora. Aí o pessoal orando, falou, não, você está doido, Pedro está preso. Mas vocês não acabaram de orar para ele ser solto? O que vocês estão esperando? E eles insistiram que Pedro estava preso, mas ela insistiu, alguém foi lá, bom, com assistência, deixa eu ver. Pedro estava lá. Nós devemos confiar, irmãos, que Deus age além da nossa compreensão, estar pronto para aceitar a surpresa, a resposta, mesmo quando ela foge da nossa lógica. É ilógico, foge da nossa lógica. Eu conheci a história de um cristão com uma grande serraria, por alguns motivos burocráticos, a serraria dele foi fechada, cheio, com toneladas de madeira, foi fechada, e entraram num processo de querer multá-lo, de querer bani-lo, e isso demorou anos, e aquele homem teve que trabalhar de empregado, de frentista, de qualquer coisa para poder sobreviver, e era um homem de oração, um homem de Deus. Como que pode Deus agir desse jeito? Só que depois de anos, a causa terminou na justiça, e ele estava certo, e passaram anos, a serraria dele que estava cheia de madeira, nobre, multiplicou os valores, porque a madeira virou um material escasso, a madeira que ele tinha dentro da serraria, e ele ficou bilionário. Isso, gente, é a forma sobrenatural que Deus age. Nós só precisamos saber esperar o tempo de Deus, entender que Deus está no controle, e nunca, jamais reclamar, murmurar, esquecer, desistir, desviar. Permaneça na oração. A sua casa pode ser um lugar onde a glória de Deus se manifesta, ou pode ser uma casa comum, onde qualquer um vai lá e é tudo comum. A gente levanta cedo, vai para o trabalho e volta, daí assiste um negócio aí na televisão, a gente faz aquela oraçãozinha xoxa, Senhor me guarda, guarda meus filhos, amém, vai dormir, e é só isso. Num sistema religioso, a sua casa pode ser uma casa de Maria, onde as pessoas são impactadas pela glória e pelo sobrenatural de Deus. Deus quer fazer isso através de você, mas você precisa despertar. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, é muito longe, é muito tarde, eu sou novo na fé, eu não tenho habilidade. Nós não estamos falando nada de você, nós estamos falando da presença de Deus. Foi alguém da casa de Maria lá assaltar Pedro? Foi alguém da casa de Maria lá defender, montar um tribunal? Ou foi o anjo do Senhor? Nós estamos falando da dependência do sobrenatural de Deus. Ou você crê num Deus sobrenatural, ou você não crê. Ou você serviço desse Deus todo-poderoso, ou você não está. Ou você está apto para entender que Deus tem, e Deus age de forma sobrenatural, e Ele tem os seus anjos para fazer isso, ou você não vai entender nunca. Mas há uma terceira lição aqui, gente. Nós precisamos ter fé para reconhecer a resposta de Deus. Deus mandou a resposta, eles tinham que agir, alguém tinha que ir lá abrir a porta. Se Deus mandar a resposta e você continuar não crendo, como que uma pessoa não crê? A pessoa não crê quando ela não ora, ela não tem intimidade com Deus, ela não ouve a voz do Espírito, ela não percebe a ação do Espírito Santo de Deus, e ela acha que os problemas que estão acontecendo são problemas mesmo, quando na verdade
Deus está fazendo o melhor para os seus filhos. Deus não erra. Fala de novo para a pessoa do seu lado. Deus não erra. Por isso nós devemos unir oração e ação. Eu vendo um culto desse, num domingo bonito desse, Deus fala tudo isso comigo, eu chego na minha casa e continuo do mesmo jeito. Tem que unir, gente. A mensagem tem que ser aplicada. Se você ir no médico, o médico te dá uma ampula, te dá os remédios, e você levar para casa e não tomar, você vai continuar doente do mesmo jeito. Você vai continuar fraco do mesmo jeito. Se Deus manda uma dose dessa aqui para você, e você continua do mesmo jeito, você não agiu, você vai vir domingo que vem e vai ter mais remédio para você, e mais bula para você, e não vai mudar. Precisa ter uma ação. Pedro continuava batendo, e quando abriram, viram, ficaram atônitos. A igreja orou, mas precisou abrir a porta quando Pedro chegou. Você ora, você precisa abrir a porta da fé e crer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Se nós temos orado, irmãos, por algo, nós devemos estar dispostos a agir quando Deus nos mostrar a direção. Eu estava falando para vocês de sonho. Essa noite eu tive um sonho. E tinha um sapo na sala de uma casa. Não era a minha casa, mas era uma casa, não sei que casa que era. Um sapo grande. E o pessoal estava assustado com aquele sapo. E tinha uma música tocando na casa. E não era uma música cristã, não era um louvor, era uma música. Eu não identifiquei a música também, mas não era uma música cristã. E tinha um esguicho assim, e alguém estava com medo. Eu peguei o esguicho e taquei água naquele sapo e joguei ele lá longe. E o sapo sumiu. Daqui a pouco o sapo vem numa velocidade e entra de novo para dentro da casa. A música continuava ligada. Eu acordei. Meu Deus, que sonho é esse? E eu entendi perfeitamente, irmãos. A prática de dentro daquela casa atraía imundícia, atraía espíritos ruins. O sapo para mim representou alguma coisa imunda, alguma coisa suja. O tipo de coisa que nós ouvimos dentro de casa, o tipo de música, o tipo de filme, o tipo de literatura, o que você coloca para dentro de casa, atrai sujeira. E aí eu entendi perfeitamente. Olha como Deus fala com a gente. Será que tem alguma coisa dentro da sua casa atraindo sujeira e impedindo a ação do Espírito Santo de Deus? Meu tempo já foi? Será que nós temos alguma coisa dentro de casa impedindo a ação do Espírito Santo de Deus? Às vezes também, irmãos, nós precisamos dar uma geral, fazer uma limpeza. A Bíblia diz assim, que Deus não mistura o santo com o profano. Que tipo de música você anda ouvindo? Para que foi feita essa música? Qual foi o objetivo? Com que sentido? Você sabia que uma das maneiras de Hitler controlar o povo e hipnotizar o povo era através da música? Cuidado com a música que você ouve. Ela pode programar cada célula do seu corpo para ouvir e fazer coisas que não agradam a Deus. Cuidado com a música que você ouve. Cuidado com o que você coloca para dentro, porque depois é muito mais difícil tirar. Existem imagens que entrou na mente de uma criança, imagens pornográficas, que entrou na mente de uma criança através da tecnologia, que nunca mais aquela criança vai se livrar daquilo. Existem crianças que perderam a inocência muito antes do tempo, por causa da imundícia e do lixo que você permite que entre dentro da sua casa, através da televisão, e você nem percebe. Existe lixo ali dentro que nunca mais vai sair, só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Na casa de um crente, irmãos. Irmãos, dar um celular na mão de uma criança, só para essa criança não encher a paciência, é uma saída perfeita do diabo. É uma estratégia perfeita para o diabo, de mexer com as emoções e os sentimentos do seu filho. É perfeito. Então nós precisamos agir. Nós oramos, mas precisamos agir. Qual vai ser a sua ação com relação a isso? Uma criança estremece, irmãos, com um adulto brigando na frente deles. Já imaginou? Aqui não tem, mas já imaginou um casal que grita um com o outro, que briga, que dorme de cara feia, que um dorme no sofá, outro dorme na cama.
Você não precisa falar com as crianças, mas as crianças sentem tudo. Cada célula do corpo daquela criança está sentindo aquele terremoto emocional dentro de casa. Aquilo pode mudar a vida dela para sempre. Nós oramos, mas precisamos agir. Oramos pelo cuidado de Deus, mas precisamos agir como povo de Deus. Agir como povo de esperança e de fé. Eu quero caminhar aqui para o final. Nós podemos transformar as nossas casas, irmãos, em ambiente de oração, comunhão e ensino da palavra. Eu vou pedir para soltar um vídeo, porque eu quero orar com vocês, mas tem um pequeno vídeo que a gente fez. Se der para soltar com som, se tiver com som bonitinho, a gente solta. Aí, pode soltar. Espírito Santo de Deus, possa falar aos nossos corações. Hoje de manhã, muito bom de oração. Tânia orou aqui, eu orei com os pastores da igreja. O poder de Deus. Pai maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, por essa noite tão especial. Por este momento de comunhão, Pai. Por este momento, Deus, que para nós não tem preço, Senhor, receber os nossos irmãos aqui em casa. E, ó Deus, podemos ministrar a Tua palavra, aprender de Ti, crescer, Senhor amado, na graça e no conhecimento. Vamos ler então lá em Atos 16, do 5 ao 18. Eu pensei assim, a gente podia decorar Atos, a igreja inteira, decorar cada capítulo de Atos. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação. Às vezes a gente não para para perceber que o não também é um livramento de Deus. O inimigo, ele age de forma territorial. E ele quer que o território de Jabaquara seja dele. Né? Deus quer nos usar para falar com as pessoas. E aí quando ele chegou ali para pregar, tinha um lugar de oração, eles foram pregar, ministrar, e o que aconteceu? Deus abriu o coração de Deus. Sobrecarrega o roteador para você ver, fica tudo lerdo. Fica tudo lerdo. O crente, gente, ligado com Deus é outra história. E às vezes Deus está impedindo algumas coisas na nossa vida e a gente fica insistindo, porque às vezes a gente está lá e faz reza e paga promessa, porque até a gente ainda não entende. Então aqui Deus abriu o entendimento dela. Deus falou muito forte comigo no coração através desse que você disse, porque eu estava muito chateada. E aí eu comecei a orar e eu comecei a falar para Deus o que eu tenho que fazer, né, e tal. É porque o louvor ainda é uma coisa que ainda está meio embrionária, eu não conheço. Né? Eu estou recente o louvor eu não conheço alguns. A Cláudia conhece um monte, né? Canta todos. E eu que não E consegui. eu vou prestando atenção. Mas tem um ou outro que atravessa. Esse domingo agora é. Mas é isso, né, gente? Deixar Deus tratar a gente, né? Falar no nosso coração. Porque isso é importante. Eu lembro quando, antes de me converter, às vezes eu ficava na janela do meu quarto, da sala, e eu ficava olhando para o céu, assim, aquele vazio, né, na minha alma. Assim, eu tão novinha, mas ao mesmo tempo sentia aquela necessidade, né? Eu falava com Deus ali do meu jeito, e Deus nos encontra. Ainda deu de moto, de caminhão, que fomos no banco. Aí como é que, porra, meu Deus, vai dar certo, vai dar certo. Mas por que a gente muda o pensamento tão rápido, esquece que Deus está na frente de tudo, e depois volta, mas não, aí se resolve, foi Deus. E a gente é muito egoísta, a gente quer as coisas também, às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu tipo assim, orava, né? Eu achava que rezar, que era rezar, né? Era lá na igreja. Hoje eu vejo que a oração está em todo momento, né? Eles moram aqui na divisa de Adema. E a irmã da Vera. Vanderlei com teu espírito. Visita a Bruna, Pai, com a tua autoridade. Visita, Senhor amado, a Manusa, Pai, com Eu queria. A gente passou uns trechinhos, uns pedacinhos da nossa reunião de quarta-feira na nossa casa. E eu quero dizer para vocês que o meu sonho, o sonho dos capeta lá não era ter um homossexual em cada lar, o meu sonho é ter em cada casa, em cada lar dessa igreja, um grupo que se reúne para orar. Não tem desculpa para você. A gente não tem culto de semana aqui. Só tem uma desculpa. Você quer tratar Deus assim mesmo, como um resto. Domingo você vem aqui rapidinho, resolve o que você tem que resolver e vai viver a sua vida humana, carnal e desesperada. Porque o mundo está vivendo o desespero. Você pode transformar a sua vida num estilo onde você caminha a presença de Deus. E queria orar com você nessa manhã. Hoje nós estamos começando a jornada de casa em casa. A história da casa de Maria nos ensina que a oração em unidade tem poder.
Deus responde de formas inesperadas. Nós precisamos ter fé para conhecer as respostas de Deus. A oração e a ação devem caminhar juntas. E por último, nosso lar pode ser um centro de fé. O nosso lar pode ser um centro de fé. Irmãos, Satanás tem colocado as sementes dele através de um monitor de televisão. Todo tipo de imundícia que vem de Hollywood, você pode abrir na porta da sua sala. Eu vou terminar assim, ó. Você teria coragem, a hora que o caminhão, sabe como que é o nome da empresa que recolhe o lixo aqui em São Paulo? Como que é? Urbi. Eco-Urbi. Você teria coragem de abrir a porta da sua sala e falar para o Eco-Urbi, vira aqui, derrama aqui na minha sala? Teria coragem? Você já imaginou o fedor? Talvez você nunca mais ia conseguir tirar o cheiro mal da sua casa. Mas às vezes, a gente abre um monitor de lixo na sala da nossa casa. E a gente não para pensar que é uma estratégia do inimigo para tirar a sua fé, para tirar a alegria, para tirar a paz, para tirar a comunhão. A sua casa pode ser um centro de fé. Você pode falar para a pessoa do seu lado, a sua casa pode ser um centro de fé, onde as pessoas podem chegar ali, beber água fresca, água viva, aonde as pessoas podem chegar ali e matar a sua sede de eternidade. E eu não estou brincando, irmãos, eu vou bater nessa tecla, até que você entenda que Deus te chamou para uma família que conduz a igreja por um braço sério. Nós não queremos ser mais uma igreja modinha não, irmãos, onde a gente fica fazendo showzinho e atraindo pessoas de outras igrejas para ver como nossa igreja é bonitinha. Nós queremos ser uma família de fé. Nós somos uma família, nós somos únicos. Não existe nenhuma igreja igual a igreja Nazareno de Abaquara. Nós somos únicos e nós estamos aqui por um propósito divino, por um papel desenhado por Deus. Nós não podemos deixar o desenho de Deus de lado. O desenho de Deus é que a igreja se reúne nos lares, é que a igreja é um lugar de fé e esperança para aqueles que não conhecem a Jesus, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Que amém sem fé é esse? Amém ou não amém? Amém. Então nós vamos, em nome de Jesus, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Hoje de manhã eu estava orando e Deus falando comigo. Para quê? Como é que é? Quem que vai ensinar essas pessoas a reunir? Ué, o Espírito Santo já ensinou. É só para você chamar pessoas para orarem. Chama pessoas e fala assim: o que você está precisando? Qual que é a sua dor? O que você tem de dificuldade? Vem aqui, vamos orar. Lê um trecho da palavra de Deus e ora. Você não sabe fazer isso não? Se você não souber fazer isso, eu vou falar para você aquela palavrinha: morre. Você não sabe orar por uma pessoa, ler um texto bíblico e falar para ela assim: o que você precisa? Só ora, porque não é você que vai fazer nada. Quem vai fazer é Deus. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Quem vai fazer é o Todo-Poderoso. Não é você que vai fazer nada. A sua ação vai ser abrir o seu coração e jorrar de você aquilo que já está dentro de você, que é a vida de Deus. A vida de Deus. Eu quero convidar você hoje. Quem quer fazer uma aliança de servir ao Senhor? Quem quer fazer uma aliança hoje de ser um instrumento nas mãos de Deus? Quem quer se dispor? Você não precisa fazer nada. Quando você aceitar essa pergunta, você quer se dispor. Você quer que Deus te use para o que Ele te chamou. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Amém, 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 amém. Pode levantar a mão bem alto. Você está dizendo o seguinte: Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser um instrumento. Eu quero que o meu lar seja um lar de Deus. Eu quero que o meu lar seja um lugar onde jorra a esperança. Em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, de olhos fechados, fique de pé agora. Todos nós vamos ficar de pé, de olhos fechados. É o momento de Deus operar. Você que levantou a sua mão, vem aqui para o altar agora. Eu quero orar com você. Você pode pensar que é improvável. Não, é impossível. Na minha casa é impossível. O Deus está falando que é possível. Na casa de Maria não tinha água encanada, não tinha chuveiro quente, não tinha internet, não tinha energia solar, nem energia elétrica. Era vela, lampião, lamparina, e as coisas aconteciam, as reuniões à noite aconteciam.
A igreja estava sendo perseguida, a reunião acontecia. O que impede você de não servir a Deus com intensidade? O que impede você de servir a Deus com honestidade? Você foi chamado para isso. Você foi chamado por Deus para isso. Então você precisa se dispor. Então você precisa dispor do seu tempo. Porque tudo vem dele, tudo parte dele. Tudo começa por ele. Vamos orar. Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, sobre o teu poder, sobre a tua graça e sobre a tua palavra, assim como o Senhor agiu, Senhor amado, com aqueles anjos, assim como o Senhor agiu na casa de Maria, assim, Senhor amado, como muitas pessoas chegavam na casa de Maria, comece a chegar, Senhor amado, muitas pessoas na vida dos teus filhos e nos lares dos teus filhos. Comece a chegar pessoas, Senhor amado, interessadas, desejosas, sonhadoras de ter esperança num Deus vivo. Ó Deus querido, o Senhor que trouxe a mensagem, Pai da cruz, o Senhor que trouxe a mensagem de esperança, o Senhor que trouxe cura verdadeira, o Senhor que trouxe transformação e um estilo de vida novo, começa hoje, Pai, nessa jornada aqui, Senhor amado, a trazer um estilo novo de vida, Pai, para cada um dos teus filhos que se colocam aqui neste altar.